Nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu venci o transtorno alimentar na minha vida e como eu tenho construído dia após dia o meu amor próprio. Então eu sempre fui uma criança considerada muito bonita. Eu tinha lindos cabelos longos, bem magrinha, um bumbum bem grande. Então onde eu passava sempre fui uma criança muito elogiada pela beleza. E à medida que eu fui crescendo, os elogios continuavam. Eu sempre fui também uma adolescente muito elogiada. Na escola, eu era aquela menina que era a popular, justamente pelo corpo bonito, pelo cabelo bonito. Mas isso, sem que eu percebesse, foi gerando em mim uma busca muito grande pela perfeição. Afinal, os elogios que eu recebia, as pessoas que estavam ao meu redor, elas estavam ali porque eu era bonita, porque eu tinha um corpo bonito. Na verdade, eu creio que nem era por isso, mas eu via daquela forma. Então eu precisava ser sempre aceita e sempre amada por aquelas pessoas. Os anos foram passando, aos 16 anos eu engordei, eu tomei um corpo de mulher, então eu engordei 8 quilos, dos 52 quilos eu passei para os 60 quilos e foi um susto muito grande, uma transformação muito grande no meu corpo. E o que eu mais escutava era: nossa, como você engordou! Nossa, mas segura o pé, hein? Senão você vai ver o que você vai virar. Ó, se você passar desse ponto que tá, você vai ficar feia. E aquilo começava a minar quem eu era, meu amor próprio, minha autoestima. Eu comecei, a partir dali, a me sentir não amada, não aceita pelas pessoas. Conforme foram repetidas vezes em que as pessoas falavam aquilo pra mim, aquilo foi ficando gravado no meu inconsciente, gravado na minha memória e gravado dentro de mim. E a partir dali, começou-se os processos dentro de mim do transtorno alimentar. Aos 18 anos, foi a primeira vez que eu fui para academia e ali eu percebi que começou mais ainda aquela busca pelo corpo perfeito. Naquela época tinha um programa de TV onde tinham mulheres lindas, maravilhosas, sem celulites, com a barriga perfeita, com o bumbum perfeito, e eu via aquilo ali e eu ficava me comparando. Então eu achava aquelas mulheres lindas e eu muito feia, e eu ficava naquela busca incessante por melhorar, e eu olhava pra mim e nunca me sentia feliz com aquilo que eu via. Eu odiava o meu bumbum, eu odiava o meu quadril, eu odiava a minha cintura que era fina, eu odiava as minhas coxas, eu não gostava de nada daquilo que eu via. E aquilo foi crescendo dentro de mim de uma maneira tão grande, tão incessante, a busca por estar sempre linda, sempre com o corpo perfeito, porque inconscientemente eu achava que eu só seria amada, respeitada e aceita se eu sempre fosse magra, se eu sempre fosse muito bonita. Eu me lembro de um episódio em que eu sempre usava na academia blusas mais largas, justamente porque eu me achava feia. Eu não achava o meu corpo apropriado para estar ali. E teve um dia que eu fui com uma blusinha mais curtinha, mais apertadinha, e a academia ela era bem longe da minha casa. Ela ficava mais distante, uns 25 minutos, e eu andava tudo isso para chegar até a academia. E eu me lembro que quase chegando na academia eu comecei a me sentir mal. Eu tive a sensação, claro que foi algo da minha cabeça, que as pessoas estavam olhando para mim, pela blusa ser mais curta e mais apertada, eu estava com o meu corpo mais aparente, então eu tinha a sensação de que as pessoas estavam olhando pra mim, estavam rindo, debochando, rindo do meu bumbum grande, do meu quadril grande, da minha cintura muito fina, das minhas celulites que estavam marcando na calça. Eu voltei pra casa, isso porque eu já tinha andado praticamente uns 20 minutos. Eu voltei pra casa mais 20 minutos, troquei de blusa e voltei pra academia. Tamanha era a minha necessidade de ser aceita e vergonha de como eu era. Então, com isso, os episódios de restrição alimentares começaram a ser muito grandes. Eu comecei a ser muito seletiva com a alimentação, não comia isso, não comia aquilo, porque tudo engordava, tudo dava celulite, tudo dava gordura localizada. Eu comecei a entrar num mundo de ler rótulos de alimentos para ver o que tinha naquele alimento, só que de uma maneira que não estava sendo saudável para mim, porque eu me restringia muito, e como eu me restringia muito, eu também tinha excessos muito grandes, porque toda vez que a gente passa por uma restrição muito grande, em algum momento você não vai aguentar, você vai de um extremo ao outro, você vai pro excesso, e
isso acontecia comigo constantemente. Eu comecei a viver de muita restrição e de muito excesso, muita restrição e muito excesso. E eu não via aquilo como uma doença, eu não achava que eu estava doente, eu achava aquilo completamente normal. E aquilo começou a fazer parte da minha vida, porque quando eu tinha excesso por algumas semanas, eu engordava um pouco. Quando eu via que eu tinha engordado pouco e as roupas estavam começando a ficar um pouco apertadas em mim, eu começava a restrição de novo. Então eu ficava nessa balança, restrição, excesso, restrição, excesso. Eu lembro que eu fazia faculdade e eu ia para a faculdade com dinheiro contadinho para o ônibus, eu não levava R$1 a mais. Por quê? Porque para não correr o risco de que eu comesse ali na faculdade alguma guloseima, medo tamanho que eu tinha de ganhar peso, de engordar. Eu lembro de ir em festas de final de ano na família e eu comer assim de maneira super restritiva, comer muito pouco, ou pelo contrário, comer demais, porque como se aquele dia fosse o único na vida que eu fosse comer. E eu fui levando isso para minha vida. Aos 23 anos eu me casei, e ao me casar eu fui morar longe da minha família é minha base, é meu tudo, é quem sempre me apoiou, e ali eu me senti muito sozinha, apesar, né, do meu marido estar sempre ali comigo, mas eu me sentia só, porque era um bairro que era mais longe, eu estava me formando, comecei a trabalhar dentro da minha profissão, em um lugar que eu não gostava, um lugar que eu não me sentia satisfeita, que eu não me sentia feliz. O meu marido trabalhava a maior parte do dia, então a maior parte do dia eu também ficava sozinha, eu estava longe da minha mãe, então tudo isso gerou um processo emocional muito grande dentro de mim, mas eu não tinha autoconhecimento, eu não conseguia perceber, e com isso os processos de excesso, eles começaram a ser mais frequentes, mais do que os restritivos. Eu tinha uma necessidade tão grande de comer como se a comida, ela fosse preencher alguma coisa que estava faltando dentro de mim, que era algo, claro, alguma coisa emocional, mas eu não sabia o que. Então a comida passou a ser minha amiga, eu comecei a ter muitos excessos na minha vida. Claro, logicamente eu engordava muito, aí eu me restringia. Eu lembro que em 2013, pela primeira vez, eu fui no nutricionista, não porque eu quis, mas porque o meu marido, foi um pedido do meu marido, então eu fiz mais para agradá-lo, porque ele me via naquele processo de restringir demais, de depois comer demais, e não estava saudável. Eu procurei um nutricionista, eu lembro de contar para o nutricionista os meus dias de excesso, e o nutricionista ficar sem entender como eu não tinha chegado nem o sobrepeso ainda, mas eu não tinha chegado ao sobrepeso porque quando eu via que eu estava ganhando peso, eu me restringia muito. Eu estava mentalmente doente. Mas não adiantou não seguir o protocolo, a dieta daquele nutricionista, afinal eu não estava ali porque eu queria, eu estava ali para agradar o meu marido, e como os processos de excessos eles estavam aumentando muito, eu comecei a comer escondido, então eu comprava muita bala, muito biscoito recheado, muita besteira, muita guloseima, e eu ficava com vergonha de comer tudo aquilo na frente das pessoas, e principalmente na frente do meu marido, porque era muita coisa, era muita comida. Então eu passei a guardar comidas em sacolinhas dentro da minha bolsa, para que quando eu tivesse vontade, eu tivesse ali o acesso muito fácil. Só que eu não conseguia enxergar aquilo como eu estava doente. Eu via aquilo como algo que estava completamente normal. E eu segui nesses processos de excesso, de comer escondido por um longo tempo, até que em 2013 esse sentimento de carência, de me sentir vazia, era tão grande, tão grande, tão grande dentro de mim, que eu já não estava aguentando mais, nem a comida mais conseguia mais satisfazer, me dar satisfação, me dar prazer. E foi aí que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. O meu irmão me convidou a fazer parte de uma célula na casa dele, e ali eu fui, e ali eu comecei a conhecer o Deus verdadeiro, aquele Deus que me ama acima de tudo e de todas as coisas, e essa parte da minha vida ela começou a ser restaurada. Comecei a sentir o amor de Deus por mim e o amor que eu deveria ter por mim. Então o meu amor próprio ele começou a ser construído em 2013. Eu comecei a entender que eu tinha que me amar assim como Deus me amava, que eu era uma criação linda e maravilhosa dele, e eu não precisava viver aqueles ciclos de transtorno, eu não precisava ser aceita por ninguém, eu não precisava ser amada por ninguém, eu precisava que Deus me amasse e que eu me amasse, mais ninguém. Eu não precisava de elogios, eu precisava dos meus próprios elogios, e com isso as restrições, os excessos desapareceram da minha vida. Eu não tive mais, mas no final de 2015 eu engravidei.
E quando eu engravidei, eu creio que todas essas emoções, elas voltaram de novo para dentro de mim, porque começou a vir de novo na minha mente, eu estou grávida, eu naturalmente vou engordar, vou ter a minha barriga de grávida, e como será depois? E o futuro? Meu corpo vai voltar, não vai voltar? E minha barriga vai voltar, não vai voltar? Eram essas perguntas que vinham sobre a minha mente. Eu passei uma gestação que eu não aproveitei tudo que eu deveria aproveitar, porque o tempo todo eu me achava inadequada, eu achava que eu estava uma grávida feia, uma grávida muito gorda, com o rosto muito gordo, com os braços muito gordos, uma coxa muito grossa, não me achava uma grávida bonita. Eu lembro que o meu book de gestante eu não tinha vontade de fazer, foi uma amiga que conversou comigo e insistiu muito para que eu fizesse, para que depois eu não pudesse me arrepender, e eu fiz, e agradeço até muito a ela por isso, por eu ter feito. Mas foi uma gestação que eu digo para vocês que eu não aproveitei. Minha primeira consulta de gestação eu estava pesando 62 quilos, que foi quando eu estava com 6 semanas, 7 semanas de gestação, não me lembro muito bem. E a última vez que eu me pesei grávida, porque eu falei com a médica que eu não queria mais me pesar, porque estava me fazendo muito mal, e ela super entendeu. Eu estava com 34 semanas e com 81 quilos. Ou seja, eu já tinha ganhado 19 quilos na minha gestação. E é a primeira vez até que eu estou falando isso, é nesse vídeo. Eu nunca contei pra ninguém, nem o meu marido sabe ao certo quanto de peso eu ganhei, mas à medida que eu falo, eu estou sendo mais curada e mais vidas estão sendo transformadas. E eu ganhei a minha filha com 38 semanas, então ainda tive 4 semanas e foi a fase que eu mais engordei, que eu mais inchei, eu tive pré-eclâmpsia na minha gestação. Então eu creio que eu tenho engordado muito mais de 20 quilos. Então eu tive a minha filha e eu me lembro das madrugadas a amamentar a minha filha e chorar em cima dela e me sentir uma péssima mãe por estar preocupada com o meu corpo, estar preocupada em emagrecer, estar preocupada que a minha barriga voltasse rápido. Ao mesmo tempo que eu queria aquilo para mim, eu também me sentia culpada, porque naquele momento a minha prioridade deveria ser o meu bebê, deveria ser minha filha. Hoje eu sei que o que eu tive após a minha gestação foi depressão pós-parto, mas a médica não conseguiu perceber. Eu também não tinha muita informação naquela época, não sabia. Eu chorava todos os dias. Eu chorava todos os dias sozinha, porque eu não queria que ninguém soubesse daquele sentimento, aquela tristeza que vinha dentro de mim decorrente daquele corpo que eu estava naquele momento. E devido ao processo de amamentação e de restrição que eu me coloquei naquele momento, eu perdi peso, eu fui voltando ali aos pouquinhos, a minha barriga voltou muito rápido, foi a primeira que voltou no meu corpo, mas por fim todas aquelas emoções que me levavam ao transtorno alimentar, elas já estavam instaladas na minha vida, elas vieram no meu período de gestação e elas estavam ali. Então eu fiquei ali um grande período passando por recessos e restrições novamente, só que com mais excessos do que restrições, mas eu não consegui entender que aquilo tudo era de fundo emocional, que eu precisava tratar, na verdade, as minhas emoções. E quando foi em maio de 2018, eu cheguei num peso máximo que eu já pesei até hoje, que foram 77 quilos, ninguém sabe disso também, porque foi muito rápido, foi de um mês assim pro outro, eu engordei muito rápido, e eu tirei uma foto com um amigo meu, e quando eu vi aquela foto, eu levei um grande susto assim, porque eu não me reconhecia naquela foto, aquilo me deu uma tristeza tão grande, eu me sentia me perdendo de mim, quem eu era de verdade. E foi aí que a minha ficha caiu, que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não ia conseguir. Eu procurei um nutrólogo para fazer uma dieta restritiva, fiz uma dieta do HCG, não recomendo que ninguém faça, eu tô contando aqui para vocês porque eu estou fazendo o meu relato. Eu fiz essa dieta do HCG, eu perdi 9 quilos em um mês, eu comia 500 calorias por dia, mas era tudo com acompanhamento médico. Eu fiz 50 exames para estar fazendo essa dieta, mas eu não recomendo porque é restritivo, e quando a gente passa por uma restrição muito grande vem a compulsão alimentar, então eu não recomendo a vocês. Esse nutrólogo, ele foi abençoado e maravilhoso na minha vida, porque ele me dava várias palavras de incentivo todos os dias, mas juntamente com essa dieta do HCG, eu procurei também ajuda profissional. Eu conheci minha querida terapeuta,
que é a Luciana Rossato, minha psicóloga, que me acompanha até hoje. E naquele momento, em conversas com ela, eu fui contando tudo sobre mim, eu fui expondo todas as minhas emoções, todas as minhas dores, tudo que eu tinha feito durante esses anos, e foi uma libertação, porque quando você fala, você se escuta, e quando você se escuta, você traz a consciência àquilo que você está fazendo quando você está adoecido. Então esse período para mim foi essencial, essa busca pela ajuda profissional foi essencial. A partir dali, eu fui reconstruindo novamente o meu amor próprio, eu fui entendendo que o meu valor não está no meu tipo físico, o meu valor é a minha essência, é quem eu sou, é o amor que Deus tem pela minha vida, e eu fui construindo o meu amor próprio novamente dia após dia, e cada vez mais eu fui me libertando daquele transtorno, os excessos começaram a desaparecer da minha vida, as restrições também começaram a desaparecer da minha vida, o comer escondido desapareceu da minha vida, as sacolinhas com comida desapareceram da minha vida. Eu lembro que a cada consulta que eu ia, ela me perguntava: teve sacolinha essa semana? Eu falava: não, não teve. E claro que a cura, ela é constante, ela é todo dia, mas foi um processo de cura maravilhoso, muito grande. E em 2020 veio para lacrar, que foi quando eu conheci a inteligência emocional, e eu comecei a estudar muito sobre o autoconhecimento, e eu comecei a entender todos os gatilhos que me levavam a ter os transtornos alimentares. Hoje eu entendo quais são esses gatilhos, então quando eu tenho esses gatilhos, eu sei como eu posso caminhar para que isso não aconteça mais na minha vida. E a partir daí eu comecei a entender o meu valor, o amor que eu preciso me dar, que eu não preciso que ninguém me elogie, que eu mesma posso me elogiar. Eu entendi que o meu valor não está nas coisas, não está num corpo, o meu valor está na minha essência, o meu valor está na minha identidade, o meu valor está nas minhas virtudes, o meu valor está o quanto Deus me ama e no quanto eu me amo, e eu tenho construído isso dentro de mim dia após dia. Com a inteligência emocional, eu aumentei a minha espiritualidade, a minha intimidade com Deus, ela aumentou muito, e por ela ter aumentado muito também, eu tenho sido transbordada por esse amor de Deus. Então juntou a ajuda psicológica com a intimidade com Deus e com a minha busca incessante pelo autoconhecimento, que tem me feito construir todos os dias o meu amor próprio. Todos os dias eu me olho e eu me elogio, eu falo: você é linda, você é maravilhosa, você é gostosa, você é cheirosa. Hoje eu amo meu bumbum, eu amo minhas coxas, eu amo meu quadril, eu amo a minha cintura, eu me amo exatamente como eu sou. É claro que eu não me conformo, eu me amo e me aceito como eu sou, eu não deixo para me amar no dia que eu tiver assim ou que eu tiver Y, eu me amo exatamente como eu estou agora, mas eu busco sempre melhorar, porque eu mereço viver o melhor para mim. Hoje eu faço escolhas mais assertivas para minha vida, hoje eu me priorizo, porque eu mereço viver tudo que Deus deixou para mim, e Deus me criou e te criou não para ser escravo nessa terra, mas para ser herdeiro, para ser feliz. Você pode ser preenchido com a presença de Deus dentro do seu coração. Deus pode preencher a sua carência, Deus pode te curar. Se você puder, procure uma ajuda psicológica. Se não puder, existem vídeos aqui de inteligência emocional que vão te fazer entender sobre a sua verdadeira essência e quem você é, para que você possa curar suas emoções e as suas feridas. Compartilhem esse vídeo para outras pessoas, se inscrevam aqui no canal, deixem comentários, porque eu amo ler os comentários de vocês. Me sigam também nas minhas redes sociais, e que vocês sejam muito abençoados com esse vídeo. Beijo!